Certo? Todos me ouvem bem? A tela está compartilhando bem? Aham, tá tudo certinho. Ok, então. Bom, primeiramente, né, nós temos que falar sobre a formação da visão, certo? Ah, o efeito, né, da luminescência, o efeito do estímulo visual sobre o campo visual, ele percorre uma série de caminhos após o globo ocular até chegar na imagem que nós entendemos, né? Fazendo parte, então, do sistema nervoso sensorial especial, certo? A formação da imagem, ela envolve muito mais do que estimular os fotorreceptores da retina. Tá? A gradação de luminescência, né, que provoca, então, a atividade dos fotorreceptores na retina. Ela envolve uma série de caminhos que incluem ou podem nos guiar no momento em que nós estamos fazendo o exame oftalmológico no nosso paciente. Então, só para nós relembrarmos, né, o estímulo luminoso, ele percorre uma série de estruturas. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, se precisa alterar ele para o ponto Se- luminoso, Eu vi uma hora ali. Ah, tá ali, ó. Consegue ver sim. porque, sincero, assim, eu não domino muito essa plataforma. Tá? Então, o estímulo luminoso, até ele atingir a retina, ele percorre, ele precisa passar por uma série de substâncias ou de partes do globo ocular que compõem os chamados meios dióptricos. São meios que estão ali exatamente para filtrar impurezas desse feixe luminoso, desse estímulo luminoso, certo? E adequar as estruturas oculares para que a imagem que está no campo visual ela chegue de maneira correta até a retina. Então, nos meios dióptricos, eles começam no filme lacrimal, né, depois pela córnea, passa pelo humor aquoso, pela lente, pelo humor vítreo, até atingir a mácula lútea, certo? E a mácula lútea ela é extremamente importante, por quê? Porque é a região da retina onde nós temos uma alta concentração de cones e bastonetes. E é nesse local, né, que nós temos a maior acuidade visual. Então, olhando nessa imagem do globo ocular, nós percebemos aqui o fundo do olho, né, aqui na região mais medial a papila do nervo óptico, ou disco do nervo óptico, e deslocado em um sentido um pouco mais lateral, nós temos a região da mácula lútea, que é essa região, então, que no olho animal apresenta a maior concentração de cones e bastonetes. Nós temos uma diferença já aí entre as espécies, certo? Em primatas, a mácula lútea ela vai apresentar uma região especializada que se chama fóvea, na qual nós temos ainda uma aglomeração maior de cones e bastonetes do que em outras espécies, como o equino, o bovino, o suíno, que não apresentam essa fóvea. Só para nós relembrarmos, que vai ser extremamente importante, né, a estrutura da retina. Né? Vocês lembram que a retina ela é formada por 10 camadas, iniciando o epitélio pigmentado, depois nós temos a camada de cones e bastonetes, que se ligam
a neurônios bipolares, certo? E depois esses neurônios bipolares se ligam às células ganglionares que vão constituir o nervo óptico. Na imagem ao lado aqui, então, nós temos um corte histológico da retina, né? O epitélio pigmentado na base, a camada de cones e bastonetes, né? Perdão, as células bipolares e as células ganglionares. Então, a luz, ela precisa atravessar desde o epitélio pigmentado para atingir a camada de cones e bastonetes, e dessa forma, então, o estímulo luminoso estimular, né, despolarizar as células bipolares que vão transmitir a informação até as células ganglionares, que tem o papel, então, de conduzir essa informação até os centros nervosos do encéfalo. Nós temos células de sustentação, né? Então, formando duas camadas, né? Uma limitante interna e uma externa. E ainda temos as células amácrinas e as células horizontais, são extremamente importantes. Qual é o papel dessas células? As células horizontais, elas reúnem a informação de vários cones e bastonetes que estão distribuídos em pontos diferentes da retina, certo? Eu costumo explicar para os meus alunos que, assim, a imagem ela começa se formando como se fossem vários pixels, vários quadradinhos, mas nós não enxergamos dessa forma. Então, as células horizontais começam a fazer esse processamento, certo? Passando para as células bipolares, e junto das células bipolares, nós temos as células amácrinas. O que elas fazem? Um papel semelhante às células horizontais, reunindo a informação de diversas células bipolares de pontos diferentes da retina e transmitindo, auxiliando na transmissão dessa informação unificada até as células ganglionares. Outro ponto importante, tá, para que nós possamos entender o funcionamento das vias visuais centrais é a determinação do campo visual. Nós temos animais que possuem um campo visual monocular, como é o caso, né, dos herbívoros, do coelho, certo? Então, nós temos os dois olhos com campos visuais diferentes, enquanto que outras espécies, por terem os olhos frontalizados, eles apresentam um campo visual binocular, onde a visão dos dois olhos se sobrepõe. Isso é extremamente importante porque isso permite a identificação de profundidade quando o animal está focalizando, certo? Um objeto de interesse dentro do seu campo visual. Então, para entender a organização das vias centrais e entender como isso vai refletir futuramente, por exemplo, no atendimento a um paciente, nós temos que lembrar que a retina ela é dividida em 4 campos, por 2 linhas. Uma linha vertical, certo? Que divide tanto a retina quanto o meu campo visual, né? Numa porção nasal e numa porção temporal, certo? Isso para ambos os olhos, tá? Então, nós temos a projeção do campo visual baseado nessa divisão entre nasal e temporal. Uma segunda linha, que é uma linha horizontal, divide a retina numa parte superior e numa parte inferior. Mas o que isso tem de importante? A retina, tá, dividida dessa forma, me dá 4 pontos diferentes na mácula, certo? Sendo que os pontos
tá? Da retina nasal inferior é o local de menor acuidade visual, seguindo-se da retina nasal superior e depois os pontos, a retina temporal inferior, e o melhor ponto de acuidade visual é a retina temporal superior, certo? Gravem essa divisão, isso é extremamente importante, tá? Isso tem reflexo no que nós vamos ver, tá? No campo binocular, certo? No campo binocular, o que acontece? Eu tenho uma sobreposição de campos visuais. Ocorre, então, essa sobreposição dos campos visuais, onde a melhor acuidade visual é o centro. Por quê? Porque eu tenho a conjunção, quando eu olho fixamente, né? Se eu sou um animal que tem visão binocular e eu olho fixamente para um ponto com os dois olhos, isso me permite uma maior fixação do objeto e uma melhor interpretação visual desse objeto, certo? E é aí que começam, tá? É aí que começam, então, as interpretações e como ocorre essa interpretação pelo nosso sistema nervoso central, tá? Então, uma coisa que acontece, que é muito comum, tá? Eu vou focar principalmente em pequenos animais, em cães e gatos, porque são os maiores atendimentos dentro da oftalmologia, certo? Quando eu estou examinando um animal, tá? Eu tenho que identificar as disparidades binoculares. Por quê? Porque eles são animais que dependem de uma visão conjunta de ambos os olhos para ter uma precisão visual, certo? Principalmente quando nós falamos de gatos, que são animais que têm uma acuidade visual melhor quando comparado aos cães. Então, nós temos esse ponto, tá, de disparidade ocular. O que, que significa isso? Se eu fixar com um olho um objeto, certo? Tá? E, ao mesmo tempo, chamar a atenção do meu paciente com um segundo objeto, ele não vai identificar corretamente um desses objetos. Por quê? Porque eles vão estar em pontos focais diferentes. Então, aí já começa, tá, a me dar noção sobre a qualidade visual do meu paciente. Essas disparidades binoculares, tá, elas podem ser acentuadas ou ter um maior efeito na visão do paciente, dependendo do formato do globo ocular. Né? Vocês lembram, já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado, né? A emetropia significa a visão normal, na qual, né, a distância entre o objeto focalizado e a retina, né, que é medido em dioptrias, certo? Existe uma distância focal a ser percorrida para que nós tenhamos uma imagem normal focalizada na retina, e isso se mede, então, a partir da superfície da córnea até a mácula, certo? Então, se eu tenho um globo ocular em que ele é mais achatado, certo? No caso da hipermetropia, o que, que vai acontecer? A minha distância focal entre a córnea e o ponto que ela deveria atingir na mácula, ela não vai ser obedecida. Então, eu vou ter uma imagem desfocalizada. Da mesma forma aqui na miopia. Da mesma forma aqui na miopia, certo? Onde eu tenho o meu eixo visual, o meu eixo óptico, aliás,
né, por um globo ocular mais alongado, é como se a imagem tivesse que se formar antes de atingir a mácula, certo? E ainda nessas disparidades binoculares, eu tenho que levar em consideração também o formato da córnea, né? Uma córnea muito aplanada, certo? Ou uma córnea muito achatada, que são os casos de astigmatismo. Eu vou ter também o aprofundamento dessas disparidades binoculares. Então, iniciando pela formação da imagem, né, na retina, que deve passar toda a sua informação para o encéfalo. Para quê? Para que o encéfalo faça o processamento dessa imagem e eu tenha entendimento do que eu estou vendo. E muito mais do que entendimento, a visão tem um papel extremamente importante também com a minha relação espacial, certo? Com o meu posicionamento nesse ambiente. Então, as vias visuais centrais, elas podem ser divididas em duas vias. A via visual primária, também chamada de via estriada, que é composta pelo nervo óptico, pelo quiasma óptico, pelo tracto óptico, pelo núcleo geniculado lateral, a radiação óptica e finalizando no córtex estriado ou córtex occipital, onde eu tenho a área visual primária. Em paralelo a essa via visual primária, né, eu tenho uma via visual secundária ou chamada de extraestriada. Por que ela é extraestriada? Porque ela não vai até o córtex estriado. São informações visuais que atingem outras regiões do encéfalo que não relacionadas com a formação da imagem, mas sim com a interpretação e com a utilização da estimulação visual. Então, são elas, né? A via retino-hipotalâmica, certo? Que está relacionada com a regulação dos ritmos circadianos, ou seja, os ritmos de claro e escuro, com várias atuações na manutenção da homeostasia, certo? Né? Que não nos cabe discutir nesse momento. A via pré-tectal, né? Ou retinotectal, certo? Que vai até o pré-teto do mesencéfalo, né? Importante no controle do reflexo da pupila e no ajustamento da lente. E essa via tectal também, retinotectal também, é importante, porque vai até o colículo rostral, nessa imagem colículo superior, que eu estou utilizando a imagem do encéfalo humano. Tá? Extremamente importante, por quê? Porque faz a comunicação, tá, do que eu estou vendo e a reação que os meus olhos têm que ter, ou seja, a movimentação que os meus olhos têm que ter a esse estímulo visual ou a essas estruturas que estão perante mim no meu campo visual, certo? Então, relacionando a visão, tá, com os movimentos oculares e com os movimentos da cabeça. Além disso, tá, nós temos essa via visual extraestriada fazendo a comunicação da via visual primária com o lobo temporal, extremamente importante para se fazer o reconhecimento de objetos, tá? E também para que se determine a profundidade, ou seja, a visão tridimensional desse objeto que está no meu campo visual. E o lobo parietal, tá? Que está relacionado com a identificação dos movimentos do alvo, certo? Do acompanhamento do movimento do alvo, com a movimentação do objeto que eu estou visualizando, tá? E com outras sensações relacionadas à visão.
Mais adiante eu vou acrescentar mais uma área, que é a área ocular pré-frontal, também extremamente importante na realização dos movimentos oculares. Então, vocês vejam que a via visual, ela vai muito além daquelas estruturas, né? E ela tem uma inter-relação entre diferentes porções do encéfalo, certo? Do que simplesmente codificar ou identificar aquela estrutura ou aquele objeto que está no meu campo visual. Então, vamos começar pela via visual primária, certo? Ela é formada, então, inicialmente no nervo óptico, né, na qual nós temos a papila do nervo óptico. São axônios das células ganglionares da retina, tá? Dos 4 pontos da retina, né? Retina temporal, nasal, né? Temporal superior, inferior, nasal superior e inferior. Então, eu tenho uma conjunção desses 4 pontos da retina de células ganglionares que vão constituir o nervo óptico. Então, ele vai emergir da retina, né? Vai chegar até o encéfalo pelo forame óptico, e dentre os nervos cranianos, é o que tem uma relação, além do olfatório, né? Mas tem uma relação na qual, como o globo ocular, embriologicamente, vocês lembram que ele é uma projeção do diencéfalo, tá? Para fora da caixa craniana, certo? Ele se projeta, né, a partir da vesícula óptica. Então, é extremamente importante essa relação entre, né, o nervo óptico com o restante do encéfalo. Então, nesse nervo óptico é que eu vou ter as fibras da via retino-hipotalâmica, que vão se dirigir até o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, tá? E como eu falei para vocês antes, está relacionado com a regulação dos ritmos biológicos, do ciclo claro e escuro, né? A regulação de homeostasia, né? A partir de estimulação visual. E também eu vou ter as fibras da via retinotectal, que vão se dirigir, então, até o colículo rostral ou a área pré-tectal, tá? Onde, né, também vai haver comunicação, certo? Dessa via retinotectal com os núcleos motores do terceiro, quarto, sexto e sétimo nervo craniano, onde eu vou ter uma comunicação também desta via com o núcleo parasimpático do nervo óculo-motor, né, o terceiro par craniano. E ainda eu vou ter fibras que vão desse trato retinotectal conversar com neurônios motores da medula espinhal, por meio do tracto teto-espinhal, certo? Por que isso? Pela relação que nós temos da visão com o posicionamento da cabeça, certo? E a musculatura cervical, principalmente a musculatura cervical proximal aqui, fazer esse ajustamento da posição da cabeça em relação ao que eu estou no meu campo visual, tá? E também na relação do posicionamento da cabeça, né, com a vestibulação, com a manutenção da minha postura normal. Seguindo adiante, essas fibras do nervo óptico, elas vão se dirigir até o quiasma óptico. Quiasma, né, quer dizer encruzilhada, cruzamento, certo? E é exatamente isso que acontece aqui no quiasma. As fibras, né, que formam o nervo óptico, nessa região do quiasma, elas vão fazer um cruzamento. Mas todas as fibras cruzam, lembram, ó, 4 porções da retina, certo? 4 porções da retina, tá?
Todas as fibras que formam cada nervo óptico vão cruzar? Não. Tá? Não. O que se sabe, né, experimentalmente, certo? Que apenas as fibras, tá, oriundas, certo, da retina nasal mantêm o seu posicionamento, fazem esse cruzamento, perdão, enquanto que as fibras da retina temporal mantêm-se no seu antímero de origem, certo? E ainda mais, esse cruzamento é de todas as fibras? Não, isso varia, tá? Então, nem todas as fibras fazem decussação, certo? Isso varia conforme a espécie. Então, no canino, se eu consigo baixar aqui, melhorou agora para mim. No canino, então, eu tenho um cruzamento de 75% dessas fibras, tá? Enquanto no gato, 65% a 70% dessas fibras vão decussar no quiasma. Vejam que no humano, tá, apenas 53% dessas fibras vão fazer a decussação. No equino, já é um animal de visão monocular, tá? Campo visual, né, maior, um olho separado do outro, tá? Monocular, certo? Um olho lateralizado, 81% dessas fibras vão cruzar, exatamente para que o encéfalo consiga perceber, tá, o que está sendo visto por um olho, os dois antímeros do encéfalo percebam o que está no campo visual. No bovino, 83% dessas fibras cruzam. No ovino, 89%. E no suíno, 81% dessas fibras. Certo? Então, vocês vejam que, mesmo em animais de visão monocular, eu tenho informação dos dois olhos atingindo, tá, os dois lobos occipitais, tanto direito quanto esquerdo. Certo? E esse percentual alto de cruzamento de fibra me indica que o que eu vejo com o campo visual esquerdo, tá, ele vai ser muito mais processado no lado direito, no lobo occipital direito, exatamente por causa desse cruzamento das fibras. Outra informação importante que eu tiro daqui, lembra que eu falei para vocês, ó, que as retinas nasais, né, a porção nasal da retina, elas têm menor acuidade visual. Elas têm menor concentração de cones e bastonetes. Tá? Então, vocês vejam que a maior quantidade de fibras que cruzam são de áreas extremamente importantes da retina. Ainda tem estudos que demonstram que em cobaias, como o porquinho da Índia, né, em ratos e nos gatos siameses, eu encontro um cruzamento de 100% dessas fibras. Ou seja, todas as fibras decussam. Tá? Então, veja o quão importante é essa formação anatômica para a constituição da imagem e a interpretação da imagem. Depois do quiasma óptico, nós vamos encontrar o trato óptico. E aqui no trato óptico, então, a partir daqui, o que eu tenho? Eu tenho informações visuais tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, certo? Em cada antímero. Do trato óptico, algumas fibras, então, vão se direcionar para o hipotálamo, como eu já falei, para o núcleo supraquiasmático, para o mesencéfalo, né, para a área pré-tectal. O que é a área pré-tectal? É aquela porção entre os colículos e a porção final ali, né, do cérebro, certo? Ali fica localizada a área pré-tectal. E também para os colículos rostrais. Então, vocês vejam que
eu preciso de informação visual dos dois campos visuais chegando, tá, simultaneamente, né, aos tratos ópticos, para, a partir dos tratos ópticos, haver uma separação dessas fibras para que eu gere toda a resposta visual que eu tenho que processar, tá, diante daquele objeto que eu estou focalizando. O ponto final da via visual primária, ou quase, né, o penúltimo ponto da via visual primária, é o núcleo geniculado lateral do tálamo, certo? E a partir do núcleo geniculado lateral do tálamo, então, eu vou ter um processamento mais acurado da visão. Então, aqui no núcleo geniculado do tálamo, eu tenho uma divisão topográfica, tá, e somatotópica, certo? Das minhas 4 regiões da retina. Sendo que a maior quantidade de informações que vai chegar no núcleo geniculado lateral vai se dirigir à camada 4. Tá? Vai se dirigir à camada 4, onde eu tenho uma maior concentração de células. Essas células, elas são de 2 tipos, magnocelulares e parvocelulares. Aí a gente entrando um pouco na histologia, tá? As magnocelulares estão relacionadas com a questão de movimento visual, certo? De movimento da imagem que eu estou focalizando, enquanto que a parvocelular está mais relacionada com diferenciação de cor, com diferenciação de luminescência, certo? E aí, do núcleo geniculado do tálamo, eu parto para a radiação óptica. O que é a radiação óptica? São os axônios dos neurônios do núcleo geniculado lateral do tálamo, que vão pegar toda essa informação que chegou até essa região e vão transmitir até a área visual primária, no lobo occipital, ou córtex estriado visual. No córtex estriado visual, eu também tenho uma organização topográfica das minhas regiões da retina. Tá, mas por que isso é importante, professor? Porque dependendo do local onde eu vou ter uma compressão do lobo occipital ou uma lesão do lobo occipital, eu posso ter afetado de forma mais profunda, tá? Ou mais superficial a minha interpretação de visão, certo? Essa divisão aqui no lobo occipital, ela é invertida. Então, tudo que é inferior, da minha retina inferior, certo? É processada na parte mais dorsal do lobo occipital. Na sequência seguinte, bem caudal no lobo occipital, eu tenho a região que processa o que é capturado pela mácula. Depois, o que é processado na porção mais lateral da retina temporal e bem cranial a retina nasal, numa área bem menor, certo? Da mesma forma, na porção mais inferior do lobo temporal, eu tenho o processamento da parte superior da minha retina. Da mesma forma, ó, a mácula em primeiro plano, ocupando uma maior área, a retina temporal e a retina nasal, certo? Ah? Então, quanto maior o campo visual, né, a acuidade visual lá na minha retina, maior é a área que ela ocupa aqui no lobo occipital,
como a gente pode ver nessa imagem, ó, a mácula, a retina, perdão, temporal e a retina nasal, certo? Disso tudo, o que que eu posso tirar, então? Disso tudo, o que que eu posso tirar? As anopsias, certo? Que são lesões decorrentes, tá? Em porções diferentes da via visual primária ou via estriada, certo? Então, na imagem A aqui, eu tenho o nervo óptico do lado esquerdo íntegro. Do lado direito, aqui está sinalizando no A, ó, uma lesão do nervo óptico direito, certo? O que que eu vou ter? Eu vou ter uma perda total de visão do olho direito. Ainda não houve cruzamento de fibras, então, perfeito. Perfeito. Uma lesão no quiasma óptico, que é o que mostra aqui em B, o que que eu vou ter? Uma hemianopsia temporal, chamada de heterônima. Por que que ela é heterônima? Porque ela vai atingir o processamento visual das duas retinas temporais, de ambos os olhos. Lembra, ó? É a fibra da retina temporal que faz o cruzamento, na sua maioria. Numa lesão de trato óptico, eu vou ter uma hemianopsia homônima esquerda. E aí que vem um negócio legal. Olha só. Quando eu estou visualizando um objeto, certo? Eu estou fixando a minha retina temporal de um olho, tá? E para visualização e focalização total, e formação da imagem para o meu cérebro interpretar, eu vou utilizar a minha retina nasal do olho oposto. Isso para visão, né, binocular, certo? Então, quando eu focalizo o objeto, na visão binocular, eu tenho a atuação da retina temporal de um olho e a retina nasal de outro olho. Certo? Se a minha lesão é na radiação óptica, eu vou ter uma lesão que é chamada de quadrantonopsia superior esquerda. O que que significa isso? Ó, um quadrante só da minha retina vai estar afetado. Claro que isso vai variar, né? Eu posso ter uma quadrantonopsia inferior? Posso. Certo? Ela pode ser direita? Pode, depende qual área da radiação óptica está sendo afetada. Mas vocês vejam aqui, ó, eu tenho a retina temporal superior do olho esquerdo e a retina nasal superior do olho direito. Isso tudo por efeito de quê? Pelo cruzamento de fibras lá no quiasma, certo? Que mistura, né, as fibras que saíram lá da retina de cada olho. E, por fim, quando eu tenho uma lesão de córtex estriado, eu tenho uma hemianopsia homônima esquerda, porque nós estamos aqui, ó, do lado direito, então já houve o cruzamento, eu estou no lado direito do encéfalo, estou no lobo occipital direito. A minha deficiência visual, ela vai se apresentar no olho,
esquerdo nos 2 quadrantes da retina temporal e no olho direito nos 2 quadrantes da retina nasal. Certo? Tá? Então, isso já começa a me mostrar como interpretar o que o meu paciente está me mostrando em relação à deficiência visual. Tá? Até esse ponto aqui, certo? Conhecer esse caminho que a visão faz até chegar ao córtex occipital já começa a me dar indicativos, né, de como proceder e de que área ou o nível de lesão que o paciente está apresentando. Uma coisa interessante, tá, que geralmente as lesões de radiação óptica, eu tenho preservação da mácula. Então, o que acontece? É um paciente que, no momento em que eu faço o teste visual nele, o teste de campo visual, certo? Tá? Que eu coloco ele em um determinado local e começo a testar a visualização de objetos por parte dele, o acompanhamento da movimentação desses objetos, tá? Ele pode me apresentar nenhum sinal de perda visual. Mas, no momento em que, por exemplo, eu solto ele num ambiente em que ele não conhece bem, que ele não tem um conhecimento diferente da casa dele, por exemplo, o meu consultório, ele pode começar a se debater contra objetos que estejam mais projetados em relação à retina temporal. Mas quando ele fixa um ponto, certo? Ele olha para frente, segue andando para frente, ele não bate em objeto nenhum. Agora, se objetos são colocados, né, se obstáculos são colocados lateralmente a ele, ele acaba se debatendo contra esses objetos. Certo? Então, eu já começo a imaginar que, opa, tem alguma coisa de errado em algo além do olho. Bom, seguindo nas vias visuais centrais, então agora nós vamos falar da via visual secundária ou extraestriada. Como eu falei, então, regula os ritmos circadianos, né? Controla o reflexo da pupila e o ajustamento da lente e orienta os movimentos da cabeça e dos olhos. Ok? Além disso, na via visual secundária ou extraestriada, eu tenho 2 áreas extremamente importantes. Tá? A primeira delas é a comunicação do córtex visual primário com o lobo temporal, certo? Que me permite, então, o reconhecimento de objetos, tá? É onde é processado o reconhecimento do objeto. Então, aquela história assim, ó, eu olho para o meu cachorrinho e peço para ele a bola. Ou peço para ele, sei lá, um chinelo. E ele sabe, ele vai, olha, pega e traz. Certo? É graças ao funcionamento, tá? A conversa entre a área visual primária e o lobo temporal. Tá? Uma área mais inferior, mais ventral do lobo temporal, onde eu tenho esse processamento, então, tá? Para o reconhecimento de objetos, o reconhecimento visual. Certo? O reconhecimento visual. E também da área visual primária, em direção agora ao lobo parietal, tá? Que é chamada de via dorsal, eu tenho o reconhecimento da visão espacial. Certo? Então, a minha localização visual em relação ao ambiente é processado nessa região. Tá? Da mesma forma que no córtex parietal, né, nós temos lá
o desenho, o mapa, certo? De regiões do corpo, tá? Tanto no lobo temporal quanto no lobo parietal, nas áreas relacionadas com visão, eu também tenho um desenho, certo? Eu também tenho um desenho. Por quê? Porque essa noção de visão espacial, principalmente essa noção de visão espacial, tá, que fica na porção mais caudal do lobo parietal, ela tem uma relação, tá, com o meu sistema somatosensorial e com o meu sistema motor primário, com o meu córtex motor primário, certo? Então, há uma conversação entre essas regiões, tá, para que ocorra a minha identificação visual e a minha interpretação visual do eu no espaço que me rodeia. Então, como eu falei para vocês, a via retinotectal, ela vai do preteto, né? Vai até o preteto do mesencéfalo, tá? E um dos fenômenos mais conhecidos dessa área, dessa via retinotectal, né? E essa conversa com a área pretectal está no controle da resposta pupilar à luz, tá? Que eu vou passar bem rapidamente, porque não é, né, o foco da nossa conversa hoje, certo? Então, o nervo óptico, como a gente viu, né? A fibra vai até a área do preteto, certo? Que é aquela transição ali do final do cérebro e início do mesencéfalo, né? Cranial ali aos colículos, tá? A partir dali, esses neurônios do preteto conversam com o núcleo parasimpático do nervo oculomotor, tá? O núcleo de Edinger-Westphal, e vão dizer para ele, olha, trabalha ou não trabalha, certo? Então, se eu estou incidindo uma luz sobre a pupila, né, esse neurônio ele vai trabalhar. De que forma? A fibra pré-ganglionar vai até o gânglio ciliar, que vai chegar na fibra, né? Ou vai sair ali do gânglio ciliar a fibra pós-ganglionar parasimpática e vai inervar, então, o músculo constritor da pupila, diminuindo, né, o tamanho, o diâmetro da pupila e, dessa forma, também diminuindo a incidência, tá, do feixe luminoso sobre a retina, certo? E auxiliando na visão de profundidade, de noção de profundidade. Tá? Então, isso vai fazer com que o feixe luminoso ele seja direcionado ao centro da mácula, que é aquela região onde eu tenho a maior concentração de cones e bastonetes. Certo? Essa via secundária ela é responsável por uma parte da visão extremamente importante. Tá? Via a via retinotectal, eu tenho o controle dos movimentos oculares. Tá? E esses movimentos oculares, eles têm função de me auxiliar na fixação de um objeto dentro do meu campo visual. Ele tem a função de me relacionar espacialmente com o ambiente, certo? E tem a função ainda, tá, de auxiliar na manutenção da minha postura, por meio de 4 tipos de movimentos que nós vamos ver a seguir. Tá? Esse experimento é muito legal, de um cientista russo, o Yarbus, na qual ele tá, mediu a movimentação do globo ocular de pessoas olhando essa imagem, tá, da estátua da rainha Nefertiti, certo? Então, ele percebeu que alguns pontos são destacados durante a minha visualização do objeto e durante a minha
focalização na imagem. Como, por exemplo, traços relacionados ao nariz, aos olhos, à face, aos lábios, ao contorno da orelha. Agora, a maior parte aqui da face, não me chama muito interesse. Então, a movimentação do globo ocular foi muito rápida nessas regiões. O que isso me diz? Certo? Que no momento em que eu estou utilizando o meu sistema visual, eu faço a utilização dos movimentos oculares para focalizar ou para identificar pontos de maior interesse na visualização de um objeto. Então, tudo isso é controlado por aquele conjunto de 7 músculos, né? Extrínsecos do globo ocular, né? O reto dorsal ou superior, o reto ventral, reto lateral, reto medial, o oblíquo superior ou dorsal, o oblíquo inferior ou ventral, certo? E ainda nós temos nos animais um músculo a mais, que é o retrator do globo ocular, que também participa desse processo de visualização, de movimentação do globo ocular, certo? E de auxílio na focalização. Então, nessa imagem, né, só para a gente retomar aqui a disposição desses músculos, né, o oblíquo dorsal, o reto dorsal, o reto lateral, o reto ventral, o oblíquo ventral, né, e o retrator do globo ocular. Aqui numa vista caudal também, os músculos. Então, esses músculos, eles são inervados por 3 nervos cranianos, certo? E o que esses nervos cranianos têm em comum? Os 3 nervos estão localizados no tronco encefálico, tá? No mesencéfalo mais cranialmente, no mesencéfalo caudal e na ponte. O primeiro nervo é o nervo oculomotor, tá? Que vai inervar, então, os músculos reto dorsal ou superior, reto ventral, né, o reto medial e o oblíquo inferior, certo? O núcleo motor somático do nervo oculomotor, então, ele está ali no mesencéfalo e ele é pareado lateralmente pelo núcleo parasimpático do nervo oculomotor. Outro nervo é o nervo troclear, tá? Onde o núcleo troclear, ele é o único núcleo localizado mais dorsalmente, é o único nervo craniano que surge mais dorsalmente também, né? Surge dorsalmente ali, caudal aos colículos, certo? E ele vai se dirigir para o antímero oposto. Tá? Então, é um nervo que decussa, certo? Então, uma lesão de nervo troclear do lado direito do tronco encefálico vai me causar perda da inervação do músculo troclear, do músculo, oblíquo superior no lado oposto. Tá? E aí está uma pegadinha para aqueles que não prestam atenção nesse fator. E o último núcleo é o núcleo do nervo abducente, que, além de inervar, aliás, além de inervar o músculo reto lateral, portanto, é responsável pelos movimentos de abdução do globo ocular, certo? Ele também inerva uma parte do músculo retrator do globo ocular juntamente ao nervo oculomotor. Tá? Então, o retrator do globo ocular, ele tem uma dupla inervação, via oculomotor e via nervo abducente. Então, os movimentos oculares, eles são realizados por esses músculos, onde na qual
né? O músculo reto medial, ele movimenta o globo ocular no sentido do nariz. O reto lateral, né? Então, a abdução, porque aproxima do plano mediano. O reto lateral faz a abdução do globo ocular, movimento do olho lateralmente. Tá? O reto dorsal, conjuntamente ou individualmente, movimento globo ocular no sentido dorsal. E o reto ventral em direção ao solo, certo? Os oblíquos, eles atuam fazendo os movimentos rotacionais do globo ocular. Sendo que essa inervação e essa movimentação, ela tem um caráter na qual, se eu promovo a abdução de um globo ocular, do globo ocular esquerdo, se eu olho para o lado com o globo ocular esquerdo, certo? O globo ocular direito, ele vai acompanhar fazendo a adução. Tá? São movimentos que a gente chama de movimentos de divergência, né? Ou de convergência. Mas por que o senhor está falando tudo isso, professor? Então, lá na retina, lembra que nós temos os fotorreceptores, nós temos a mácula, que é aquela onde eu tenho uma maior concentração de cones e bastonetes, ou seja, meu maior, perdão, meu maior ponto de acuidade visual, tá? Na qual, para eu focalizar um objeto, eu tenho que fazer a movimentação do globo ocular, certo? Eu tenho que fazer a movimentação do globo ocular. Exatamente por quê? Vamos lembrar de novo. Ó, o que eu foco na minha retina temporal do olho esquerdo é acompanhado pela retina nasal do olho direito, certo? Isso na visão binocular, tá? Para eu ter o padrão total de observação do objeto. Então, isso faz com que esses músculos eles respondam à minha necessidade de focalização desse objeto, certo? De que forma? Fazendo movimentos mais rápidos, que são chamados de movimentos de sacada ou sacádicos, fazendo movimentos de segmento, certo? Fazendo movimentos de vergência, tá? Que pode ser de convergência ou divergência dos globos oculares, e também fazendo os movimentos do reflexo vestibulo-ocular, ou seja, posicionando meus olhos em relação ao espaço e em relação à posição da minha cabeça. Certo? Tá? Então, vamos esmiuçar isso. O que é um movimento de sacada? Tá? Ou movimento sacádio? É um movimento rápido, balístico, certo? Que eu realizo no momento em que algo me chama a atenção. Algo entra no meu campo visual. Tá? Mas eu faço o movimento sacádico só quando eu quero, quando algo chama atenção, quando algo entra no meu campo visual? Não. Tá? Os movimentos sacádicos, eles fazem parte da fase do sono REM também, certo? Onde eu movimento os olhos, tá? Mas aí já é um assunto para um outro dia, certo? Vamos focar na visão, tá? Na focalização. Então, os movimentos de sacadas, eles ocorrem de forma reflexa quando algo entra no meu campo visual. Então, entrou algo no meu campo visual, eu movimento meu olho rápido, certo? De forma rápida, tá? E se aquele alvo me chamou a atenção, aí se inicia o segundo movimento. Tá? Mas vamos focar agora no movimento de sacada. Então, no movimento de sacada, eu tenho centro de mirada vertical.
que é um conjunto de neurônios que estão localizados no mesencéfalo, tá? No núcleo intersticial rostral. O que eles fazem? Tá? Olha, o nome já está dizendo, centro de mirada vertical. É quando algo chama a minha atenção e eu movimento o olho para cima ou para baixo. Tá? Um segundo ponto que eu tenho é o centro de mirada horizontal, que está localizada na formação reticular, tá? Na ponte, de fora uma paramediana, certo? Numa posição paramediana. Essa formação reticular pontina paramediana, tá? Ela tem uma característica extremamente importante. Ela é que vai fazer, certo? Ela é que vai fazer a minha movimentação dos meus olhos em direção àquilo que entrou no meu campo visual. Tá? De que forma? Inervando. Tá? Então, se esse estímulo vem a partir, tá, da formação reticular paramediana do lado direito, ela vai inervar, tá? Ela vai estimular os neurônios do nervo abducente do lado direito, que vão buscar, vão procurar, o meu olho direito vai procurar aquilo que me chamou a atenção, certo? E, paralelamente, via o fascículo, tá? Longitudinal medial, onde eu tenho os chamados de neurônios internucleares, o que eles vão fazer? Eles vão se projetar até o núcleo oculomotor esquerdo e estimular a contração do meu músculo reto medial do lado oposto. Para quê? Para que um olho acompanhe o outro. Tá? Então, pegando como exemplo aqui a estimulação do olho direito, certo? Então, houve o estímulo, eu movimentei o meu olho para focar, certo? Meu olho direito, para olhar para um objeto que me chamou a atenção, um inseto que passou, ou algo, certo? Então, quem contraiu foi o meu músculo reto lateral do olho direito, certo? Tá? Via nervo abducente. Em paralelo, o meu olho esquerdo acompanhou, por quê? Porque foi estimulado, tá? Foram estimulados os neurônios que inervam via nervo oculomotor o meu músculo reto medial no olho oposto. Certo? Essas relações são extremamente importantes no momento em que você vai fazer a interpretação do sinal clínico do seu paciente. Tá? Os movimentos de sacada, esses movimentos, então, que são muito rápidos e que têm esse papel de introduzir, de mostrar para mim algo que entrou no meu campo visual, tá? Eles são extremamente importantes para a percepção e para a relação minha com o ambiente. Mas é só via esses núcleos ali do abducente, da onde vem a informação, como é que isso funciona, tá, no movimento de sacada. Então, lembra que eu falei para vocês dos colículos? Colículo rostral, que é relacionado com a visão, certo? É onde os axônios dos neurônios retinianos chegaram para dizer o quê? Entrou algo no meu campo visual. Então, eu preciso movimentar o meu olho, certo? Então, o meu primeiro centro de controle, tanto para a formação reticular da ponte paramediana, quanto do núcleo intersticial rostral, vem da onde? Vem do colículo rostral, certo?
Lembra lá do começo que eu falei para vocês, ó, o colículo rostral está relacionado com o controle da movimentação dos olhos. Tá? E o colículo rostral, ele não responde a apenas estímulos visuais. Ele também tem áreas no interior dele que responde tanto aos estímulos auditivos, aquela coisa, escutei um som, eu vou procurar. Da onde está vindo? Eu vou olhar. Eu quero ver que som é esse, certo? Que está me chamando a atenção. E também a estímulos somáticos. Isso porque dentro do colículo rostral eu tenho áreas. E esse experimento é muito legal porque ele demonstrou que a estimulação, tá? Dessas áreas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, no colículo esquerdo, certo? 5, 6, 7, 8 no colículo direito, elas têm reflexo na movimentação do globo ocular, tanto no campo visual esquerdo quanto no campo visual direito. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão compressiva, tá? Se eu tenho uma lesão compressiva dos colículos rostrais, tá? Eu vou ter prejudicado a movimentação do globo ocular no que diz respeito à disparada do movimento de sacada, certo? Além disso, tá? Essa relação do colículo rostral, então, vai ter uma influência na orientação da movimentação dos meus olhos e da minha cabeça. A relação espacial que eu falei para vocês. Exatamente porque na retina chegam aqui na camada visual, certo? Mas eu também tenho outras aferências em camadas mais profundas do colículo que vão atuar sobre o centro de mirada. Tanto o centro de mirada horizontal, que é a formação reticular da ponte paramediana, quanto do núcleo intersticial rostral, certo? Fazendo, então, a disparada do movimento de sacada, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. A última área que tem influência no movimento de sacada é a projeção, tá? Do campo ocular frontal. Lembra que eu falei para vocês ó, que uma área do córtex frontal tem neurônios que se projetam e que atuam controlando a movimentação dos olhos. Tá? Então, esse campo ocular frontal, além de se projetar diretamente aos centros de mirada, tanto horizontal quanto vertical, também se projeta ao colículo. Então, uma lesão que atinja o campo ocular frontal, certo? Vai estar impedindo que o paciente realize de maneira correta esses movimentos de mirada, esses movimentos de sacada. Só que tem uma diferença, tá? Enquanto a lesão de colículo ela ela causa um dano muito grande e irreversível na realização dos movimentos de mirada, a lesão de campo ocular frontal ela se resolve ali em 2 a 3 semanas, certo? Quando se perde o controle do campo ocular frontal. O animal passa a fazer novamente esses movimentos de sacada de maneira natural, de maneira voluntária, com um controle voluntário. Essa relação do campo ocular frontal ela é descrita como muito semelhante, tá? A relação do córtex motor primário, o controle do córtex motor primário e o controle do núcleo rubro, que vocês lembram lá, que é extremamente importante, vai descer neurônio motor, né, superior, que vai conversar com o neurônio motor inferior ali na medula espinhal e na geração de movimentos, certo?
Então, o que se sabe é que a ação da área ocular frontal ou do campo ocular frontal, ela é importante quando eu preciso esquadrinhar o campo visual. Ou seja, quando eu cheguei no local e eu começo a observar tudo que está ao meu redor, eu faço um reconhecimento, certo? E também é importante quando eu preciso identificar um determinado objeto. Então, como é que se testa isso com o animal? Eu vou pegar vários objetos, colocar misturados, tá? Claro que esse animal ele tem que ser um animal que faça esse tipo de atividade, né? E, por exemplo, um cão que reconhece a bolinha. E eu peço para ele, pega a bolinha. E a bolinha está no meio de vários outros objetos. Então, ele vai primeiro olhar aqueles vários objetos, e aí ele vai esquadrinhar o campo e ele vai localizar, certo? A bolinha. É nesse tipo de atividade visual, tá? Que trabalha o campo ocular frontal. Ele também age independente, né? Como ele tem uma aferência direta para os colículos, para os núcleos de sacada, os centros de sacada, tá? Ele age independente dos colículos. O segundo tipo de movimento que eu tenho são chamados movimentos lentos de segmento. Eu vou dar uma acelerada, gente, que eu já vi que eu já estou estourando o tempo. Né? Os movimentos lentos de segmento. O que significa isso? É segmento assim mesmo, é segmento de seguir. Eu estou seguindo algo. Ou seja, eu realizei o movimento de sacada, localizei o meu alvo e aí eu passo a focar no meu alvo. E conforme esse alvo desloca, eu acompanho o meu alvo no meu campo visual, certo? É aquele teste que nós fazemos, né, do reflexo visual, passando o objeto na frente do cão e vendo se o olho está acompanhando ou não aquele objeto se deslocando. Ali eu estou testando, então, esses movimentos lentos de segmento, certo? Então, eles são movimentos de rastreamento. Tá? Eles são movimentos de rastreamento, também chamado de nistagmo optocinético, certo? Ele é controlado pelo centro de mirada horizontal, tá? Passa por ali. Agora, o controle principal não se tem certeza. Alguns autores atribuem ao cerebelo, outros à área temporal média, tá? Que é uma área relacionada com a percepção de estímulos visuais em movimento, certo? Ao núcleo geniculado lateral do tálamo, tá? Essa é a hipótese mais provável, mas não se tem certeza. Por que se tem essa dificuldade em determinar? Tá? Porque tanto lesões de cerebelo quanto lesões de área temporal média ocasionam, certo? A perda desses movimentos lentos de segmento. Agora, quando eu estiver avaliando o meu paciente, eu tenho que me lembrar que a lesão da via de movimentos lentos de segmento, ela é sempre ipsilateral. Ela é sempre ipsilateral. Ou seja, não tem envolvimento cortical. A lesão de movimento de sacada, ela é contralateral. Tá? Ela é contralateral. Os movimentos de divergência, que é outro tipo de movimento ocular que acontece, tá? Eles têm a função de alinhar a mácula com alvos localizados. E aí eu alinho as duas máculas dos dois globoculares em direção a um objeto, certo? E aí eu tenho um movimento, tá? Conjugado, certo?
Ou eu posso ter um movimento de divergência não conjugado, que é o mais comum, cada olho independente. Tá? Aquela história de um olho no gato, o outro no peixe, certo? Tá? Eu consigo focalizar 2 pontos, tá? Eu consigo focalizar 2 pontos independentes por meio dos movimentos de divergência. E os movimentos de divergência compõem a chamada tríade de respostas reflexas, junto com o mecanismo de acomodação da lente e junto da resposta pupilar à luz, né? No caso da miose, certo? A intensidade de luz. Então, eu tenho um chamado centro de divergência, tá? Que recebe aferências dos núcleos geniculados laterais de ambos os lados, de ambos os antímeros do encéfalo. Tá? Ele está localizado no mesencéfalo, muito próximo aqui, tá? Muito próximo ao núcleo do nervo oculomotor, certo? Tem neurônios ali de comandos convergente e divergente, exatamente convergente quando os 2 olhos vão na mesma direção, divergentes quando eu consigo separar um olho do outro. Olha só que coisa legal. Se o meu paciente, tá, se é um animal que já nasceu com estrabismo em um dos olhos, e ele aprendeu a ver o mundo dessa forma, com um olho mais abduzido ou mais abduzido que o outro, e eu fizer a cirurgia corretiva, tá, ele não vai enxergar o mundo da mesma forma que um animal que nasceu com os 2 olhos em posição normal. Por quê? Porque o centro de divergência dele já foi treinado, certo? Para ser divergente. Então, ele sempre vai ter, no andar dele e na relação espacial dele no ambiente, tá? Ele vai ter uma tendência de ir na direção daquele olho que era divergente ou convergente, que tinha o estrabismo. Tá? Veja só que coisa interessante isso. Tá? A lesão também é ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. E aí a gente chega, então, no reflexo vestíbulo-ocular, tá? Que é um dos reflexos extremamente complexos. Por quê? Porque ele não envolve apenas a visão, mas ele envolve também a relação da visão com o sistema vestibular, principalmente com os canais semicirculares da orelha interna, certo? Então, o papel do reflexo vestíbulo-ocular qual é? É exatamente detectar as variações de posicionamento da minha cabeça, certo? E dessa forma, tá? Com a movimentação da endolinfa no interior dos canais semicirculares, me manter em posição. Me manter em posição, manter a minha posição, manter o meu equilíbrio, certo? E esse controle, tá? Esse controle, ele é feito de forma contralateral, essa conversa. Então, o meu canal semicircular do lado esquerdo, ele conversa com meus olhos do lado direito, certo? Ele conversa com meus olhos, com o meu olho do lado direito. Tá? Exatamente porque se eu movimento a cabeça para cá, o meu olho ele tem uma tendência de ir para o lado contrário que eu movimentei a minha cabeça. E isso, tá? E isso pode, às vezes, levar o clínico a interpretar como a presença de um estrabismo, principalmente nas vestibulopatias. Então, o papel dessa relação, né, do reflexo vestíbulo-ocular é exatamente produzir movimentos corretivos, tá? Do meu olho em relação ao ambiente para que eu possa me posicionar e manter, tá, a minha postura correta.
Então, isso é chamado de nistagmo fisiológico. Eu movimento a cabeça para um lado, se eu rotacionar a cabeça rapidamente para um lado, os meus olhos vão se movimentar para o lado oposto. Tá? Nistagmo fisiológico ou espontâneo, certo? Como é que isso acontece, então? Vem via, né, via a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, que vai chegar no núcleo vestibular medial, onde eu vou ter uma aferência excitatória, que vai decussar, ó, trocou de lado, uma aferência excitatória para o núcleo do nervo abducente, que vai inervar o meu músculo reto lateral, certo? Então, uma aferência excitatória que vai inervar o meu via nervo abducente, o meu músculo reto lateral, certo? E, paralelamente, essa aferência excitatória, via o nosso amigo, que a gente já ouviu falar, o fascículo longitudinal medial, ele vai inervar, essa aferência excitatória vai inervar também o núcleo oculomotor, principalmente os neurônios que vão inervar o meu músculo reto medial. Exatamente por isso que, quando o meu olho abduz, o outro aduz, certo? Uma segunda aferência que parte do núcleo vestibular medial é uma aferência inibitória. Inibitória. O que acontece? Essa aferência inibitória, ela é sempre ipsilateral. Ou seja, se foi meu núcleo vestibular do lado direito, essa aferência inibitória vai subir, vai chegar no núcleo abducente do lado direito, via fascículo longitudinal medial, aí sim que ela vai decussar, tá? Para chegar no lado esquerdo, certo? Tá? O que acontece? Por que acontece isso? Porque eu preciso que o meu músculo reto lateral do olho, que não foi estimulado pela movimentação da cabeça, ele relaxe, e o meu músculo reto medial do olho, do lado, tá? Oposto, também relaxe. Para quê? Para que eu consiga movimentar o meu olho no sentido contrário do que eu movimentei a minha cabeça. Tá claro isso? Certo? Uma segunda porção extremamente importante no reflexo vestibulo-ocular é o cerebelo, tá? Por quê? Todo mundo sabe, né, que o cerebelo ele faz a correção dos movimentos, certo? Ele faz a correção desses movimentos, tá? Então, existe uma ligação entre os núcleos vestibulares e o cerebelo, e do cerebelo para os núcleos de inervação dos músculos oculares, extraoculares, certo? Exatamente para se fazer a correção desses movimentos. Isso foi entendido quando se fez um experimento, tanto com humanos quanto com macacos, fazendo-se movimentos da cabeça em uma direção e os olhos na outra direção. E aí, o que os cientistas fizeram? Eles colocaram lentes que reduziam a acuidade visual e fizeram a mesma movimentação da cabeça do animal, certo? Fazendo eles, obrigando eles a focalizar um objeto, tá?
Com o passar de tempo, o que eles perceberam? Os animais começaram a controlar melhor e a focalizar melhor. Então, quando se tem uma interferência na realização do movimento, certo? No reflexo vestíbulo ocular, se esse movimento persiste, tá? Se essa interferência persiste, o cerebelo entra em ação e começa a corrigir esse erro de movimento até que ele seja realizado de maneira correta, de maneira em que eu consiga fixar a visão no objeto. Gente, eu prometo, eu já estou acabando, tá? Então, o reflexo vestíbulo ocular, ele clinicamente, tá? Ele se apresenta para nós como sinal clínico de nistagmo, né? Mas é claro, né? Como eu falei para vocês, a gente tem o nistagmo fisiológico, né? Nós temos o nistagmo relacionado com os movimentos de segmento lento, certo? E o nistagmo patológico, tá? Então, o nistagmo nada mais é do que a movimentação, né? Vamos ver se vai rodar o vídeo, espero que rode, tá? A movimentação rápida, que inicia com um movimento de sacada, tá? Então, o primeiro movimento é de sacada, e eu tenho a movimentação contínua, sem parar, tá? Repetitivamente, ó, do globo ocular em uma direção. Geralmente, o que a gente chama de fase rápida ou fase corretiva do nistagmo, ela é oposta ao lado da lesão. Tá? Ela é oposta ao lado da lesão. Então, quando eu movimento o olho e volto, movimento o olho e volto, movimento o olho e volto. Quando eu afasto, certo? Quando ele faz o movimento corretivo, significa que eu estou afastando do lado da lesão. Então, aí, como vocês sabem, né, eu posso ter um nistagmo horizontal, tá? Na qual eu tenho movimentação de um ou de dois olhos nesse sentido, como mostra o vídeo. Tá? Esse movimento de piscar, ele acompanha, tá, o nistagmo, porque o nervo óculo-motor, ele inerva também o músculo elevador da pálpebra superior. Então, se eu tenho uma lesão de óculo-motor ali, que controla os músculos reto lateral e reto medial, ou reto medial, certo? Tá? Eu vou ter um acompanhamento também, uma estimulação aqui do elevador da pálpebra superior. Ele pode ser vertical, perdão, pode ser vertical, tá? Então, vocês vejam que o olho do animal se move nesse sentido aqui. Aí sim é lesão somente de óculo motor. Tá? No nistagmo horizontal eu posso ter tanto hiperexcitação do núcleo abducente, tá? Quanto do núcleo oculomotor, certo? Do nistagmo vertical, apenas hiperestimulação, tá? Do núcleo oculomotor. E o nistagmo rotatório, tá? O nistagmo rotatório, na qual o globo ocular ele faz esse movimento, eu não sei, ora é vertical, ora é horizontal, né? Parece que ele está girando, certo? Tá? Também, se for horizontal e rotação acompanhando, óculo motor e troclear, tá? Certo? Se for vamos explicar melhor. Se a rotação for em sentido lateral, tá? Se a rotação for nesse sentido aqui, ó, certo? Troclear e abducente. Se a rotação for no sentido do nariz do paciente, troclear e oculomotor, certo? Troclear e oculomotor, tá? Se eu não tiver uma posição, ora está girando lateral, começa a girar medial, tá?
é lesão de tronco encefálico, pegando várias áreas de tronco encefálico. Vários núcleos de nervos cranianos ao mesmo tempo, né? O nistagmo constante, certo? Tá? Muito comum na síndrome vestibular periférica, tá? E tem o nistagmo provocado ou posicional, que é aquele que se mantém, certo? Quando eu testo o meu paciente no exame neurológico, ele mais comum na síndrome vestibular, ele é mais comum na síndrome vestibular central, certo? Então, vocês vejam a relação, né? Tanto da via visual primária quanto da via visual secundária, tá? E os diferentes caminhos que a visão ou tudo que envolve a visão engloba, certo? São extremamente importantes para se entender o que o meu paciente está apresentando ali no momento da consulta. Né? Eu não consigo desassociar, tá? Desassociar é muito raso, é muito pueril eu olhar para o tutor e dizer assim, olha, o teu cachorro tem um problema de visão, ponto. Tá? Eu tenho que saber, eu tenho que investigar, eu tenho que ir atrás e descobrir. Será que isso é uma lesão de via visual primária? Ou será que isso é uma lesão, né, de via visual secundária? Tá? Mas a via visual secundária, eu já percebi que, tá? Eu já percebi que pode ter o envolvimento do sistema vestibular, certo? Pode ter o envolvimento do sistema vestibular, por quê? Porque vai alterar e o meu paciente vai apresentar o nistagmo junto. Mas, da mesma forma, né, ele pode apresentar essa deficiência visual e não apresentar o nistagmo. E aí? Aí a gente volta lá no começo, para saber interpretar, né, cada sinal que o meu paciente está dando e relacionar cada sinal com a área da via visual central. Peço desculpas a vocês por ter estourado o tempo, né? Só para complementar, eu tinha esquecido dessa parte também, e além da via visual, né, lesões em diferentes áreas do córtex encefálico, como lobo parietal, lobo temporal, lobo frontal, também vão me resultar em déficits ou em situações que ocasionam prejuízo à formação visual do meu paciente. Então, vocês vejam o quão complexo é fazer um diagnóstico, tá, de uma lesão oftálmica, certo? No paciente. Essas foram as referências que eu utilizei, tá? Eu agradeço a paciência de vocês, né? Leandro, mais uma vez eu estourei o tempo, né? Para variar, Não, só para variar até um que o, pouquinho. o professor até está um pouco antecipado. Era até as Sério? 21, mas não tem problema. Deu ótimo. Sério? Eu achei Perfeito. que era até que era 1 hora e meia de palestra. Era de 1h30 a 2 horas, mas tá ótimo. A gente ainda, então, posso abrir para as perguntas? Pode. Se alguém tiver alguma pergunta, então pode fazer no chat, que daí a gente vai estar respondendo agora. Mas foi ótima a palestra, professor. Bem rica. É, é bastante coisa para falar, sabe? Eu nem entrei em outros detalhes ali, eu tentei colocar, assim, né, o que seria mais importante clinicamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Obrigado, João Felipe. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriela. Não, não tem perguntas no chat, pelo menos. Pois é. Eu não sei se, né, ficou tudo bem entendido, né? É uma parte assim, gente, é assim, ao mesmo tempo que é fascinante, né, por tudo que envolve, eu sei que é extremamente chato, eu falei muito nome, né, falei muita via nervosa ali, mas é extremamente importante. Hoje em dia, vocês são a geração, eu sempre falo para os meus alunos, vocês são a geração da informação, tá? Mas, infelizmente, os tutores que vocês vão atender, certo? Também são a geração da informação. Então, o cara vai lá atrás e vai começar a procurar e vai começar a te questionar, certo? E hoje não tem mais espaço para aquele profissional que, eu sei diagnosticar, ponto. Tá? Isso é isso, sabe? É, é necessário você saber interpretar. Tá? É necessário você saber interpretar. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, prestem muita atenção no que o paciente está mostrando para vocês. Tá? Prestem muita atenção. Recentemente chegou para mim um caso de um cão, tá? Que foi diagnosticado com problema ortopédico, tá? E com alteração de comportamento, tá? Porque ele, quando deambulava, ele tinha uma certa ataxia, tá? E quando ele era estimulado, ele começava a se coçar, tá? E aí ele foi tratado, então, por desvio de comportamento e lesão ortopédica. Tá? E no final das contas, quando ele chegou para mim, tá? Era um Chiara-like, né? Era um cão com síndrome de Arnold-Chiari ou seringomielia. Né? Infelizmente, ele acabou indo a óbito durante a ressonância magnética. Ele teve uma parada cardíaca, ele tinha cardiomiopatia dilatada também, né? Mas a tutora resolveu fazer o exame igual para tirar a dúvida, né? O colega terminou o exame, confirmamos que era like, e infelizmente se tivesse chego antes na minha mão, né? Quem sabe hoje o Belo poderia ainda estar por aí, né? Se ele tivesse chego um pouquinho antes, né, para o tratamento. Então, assim, eu sempre digo, não fiquem com aquilo que a gente fala na sala de aula. Né? Agora a pandemia deu uma chance enorme para vocês de participar de vários grupos, de assistir várias palestras. Nossa, com gente. Né? Tem palestras que até eu sento para assistir, o Bernardo De Caro, o Casimiro, né? Vários colegas, o Bruno Torres, né? Vários colegas da neurologia, né? Uh, a oftalmo é uma área que eu estou começando a estudar, que eu estou começando a me interessar, né? Mas é isso, gente, é correr atrás. Teve alguns elogios ali no chat. Aparentemente Sim, ninguém muito fez nenhuma obrigado, pergunta. gente. É isso, Viviane, a gente não para de estudar nunca, tá? A gente não para de estudar nunca. Por exemplo, tive que estudar muito para o TCC de uma orientada minha, agora no último semestre, que ela veio com uma proposta nova na clínica onde ela fez estágio, de um tratamento para meningoencefalite granulomatosa, eu tive que estudar. Né? Já no dia da defesa mesmo, um dos membros da banca comentou de um artigo ali do uso de ketamina para pacientes epiléticos, né? Já corri atrás do artigo para ler, né? É uma coisa que eu sempre faço, quem fez, como eu dou aula de neurologia de pequenos,
quem faz um semestre, né, deveria assistir às aulas do semestre seguinte, porque sempre tem uma doença nova, sempre tem uma coisa nova, uma mudança nas aulas, né? Tem que estar correndo atrás sempre. É. É a Mari? É a Mari, É a Mari. é a Mari. É que vocês não conseguiram assistir, né, a parte de debate, né? Mas é verdade, o debate a gente não vai ter, mas a palestra a gente vai ter. Mas terça que vem no Genvet, né? Ela vai É. apresentar. Fazendo propaganda do outro grupo, olha só que coisa Ah, feia. né? Verdade. Ah, certo. Ó, acho que surgiu uma pergunta ali, ó. Professor, no caso de alteração comentada, na alteração comentada pelo professor, em que a correção do defeito posicional dos componentes visuais levaria o paciente à ausência da visão, qual a melhor abordagem? Então, é muito difícil chegar, né, chegar ao diagnóstico, né? Eu sempre sou pelo bem-estar do paciente, tá? Existem vários pacientes que, com a perda da visão, dentro daquele espaço em que ele era acostumado, se isso foi uma perda de visão que foi ocorrendo de forma progressiva, né? E ele se adaptou bem ao espaço, conhece o espaço, tem que deixar viver até onde vai, né? Não sei se era esse o mote da pergunta, né? O escopo da pergunta. Agora, tem situações e tem situações, né? Tudo você precisa pesar na hora que está avaliando o paciente, né? Tudo você precisa levar em consideração. Não só a questão do paciente também, mas a questão do tutor, né? Como é que esse tutor vai reagir num animal que vai se tornar dependente, né? Porque ele vai se tornar dependente, certo? Você vai precisar fazer uma série de adaptações dentro da casa, por mais que ele se vire bem dentro da casa. Você vai ter que tomar mais cuidados, né? Ah, Agora, se é uma correção visual, se você consegue fazer essa correção visual, tá? Por exemplo, o paciente que nasceu estrábico, você fez, o tutor, né, quis fazer a correção do estrabismo, né? Ele vai se adaptar bem, tá? Ele vai se adaptar bem, ele vai conseguir, da mesma forma que um paciente que, por exemplo, passa por uma enucleação, né, por uma retirada do globo ocular, ele acaba se adaptando bem à visão de um olho só, né? Mesmo que seja um animal que esteja acostumado com a visão binocular, como cão e gato. Quantos animais aí a gente tem relatos de que foi feita a enucleação e o animal seguiu a vida super bem, se adaptou super bem, né? Isso varia de animal para animal, né? De paciente para paciente. Eu não costumo fazer muita receita de bolo, sabe? Eu trato cada paciente individualmente. Tá? Eu encaro cada paciente de forma individual. Claro, eu sigo a literatura, sigo aquilo que é mais preconizado, mas tem que analisar a situação a situação. Não sei se eu respondi, João Felipe. Perfeito. Bom, caso alguém tenha mais alguma pergunta a se fazer, fiquem à vontade, tá, gente? Esse é um ótimo momento para tirar dúvidas. Perguntaram qual o livro de neuro o professor indica. Tá? Neurologia clínica, tá? Para quem está começando, infelizmente ele está esgotado no mercado. Espero que a Elsevier publique, né, novas edições. O Fitzmaurice, né? Manual de Neurologia de Pequenos Animais, se eu não me engano. Tá?
ele é muito bom, tem uma leitura muito, muito tranquila, muito fácil, assim, para quem está entrando na neurologia, certo? Depois, tem... Deixa eu não cometer gafe, só um minutinho. Além do livro do professor Ronaldo Casimiro, né, que é muito bom, tá? Tem o Valentina, Neurologia em Cães e Gatos, tá? E o Lawrence e Carnegie, Neurologia Veterinária. Eu uso eles, né? Oftalmo eu estou aprendendo, gente. Oftalmo, na realidade, eu estou aprendendo, estou indo atrás, tá? E é óbvio, tá? Para entender neurologia, tem que ter uma boa base de anatomia e de fisiologia. Aí eu indico dois livros de neurociências que são muito bons, tá? O Bear, Neurociências, e o Purvis, Neurociências também. Tá? São livros muito bons. Eu utilizei as figuras do Purvis na palestra, né? Porque eu emprestei para alguém o meu Bear e não me devolveram ainda. Né? E eu dei azar, porque eu tive que escanear todas as figuras, porque o Purvis ele vem com um CD-ROM, né? Com as imagens. E só que meu computador novo não tem leitor de CD. Então eu tive que escanear as imagens todas. Eles ficaram meio tortas. Mas depende muito do que você quer, né? O que você quer estudar. Se você quer neurologia clínica, né? Então parta para livros de neurologia clínica. Agora, se você quer ir além da neurologia clínica, né? Se você quer entender os porquês, né? Aí eu indico, né, uma leitura ou do Purvis ou do Bear, são muito bons, né? E para quem é neurofanático e quer entender clinicamente os porquês e, né, tipo aquelas perguntas, né? Mas por que é assim, né? Aí eu indico o Kandel de neurociências, né? Que o Kandel foi um professor que ganhou o prêmio Nobel, né? Foi ele que descobriu como é que funciona como é que é a circuitaria, né, da aprendizagem e da memória, né? É um autor sensacional, mas é um livro tipo Sisson, tá? Mas é num volume só. É um livrão de neurociências, mas é muito bom. Certo, então. Bom, caso alguém ainda queira fazer alguma pergunta, eu vou dar alguns avisos aqui. Aí pode mandar aí no chat que daí a gente responde, tá, gente? A primeira é que a lista de presença já está no chat, né? Prestem atenção ali para preencher. Quem não preencheu a avaliação do projeto, por favor, a gente pede que preencha, né? Quem já preencheu pode pôr lá na opção que já preencheu no formulário anterior, e daí não precisa preencher de novo. A segunda, deixa eu até pegar uma colinha aqui, é que o nosso próximo encontro vai ser daqui 2 semanas e será com o doutor, a doutora Marcele Cabanelas, né, que o tema vai ser ultrassonografia oftálmica em pequenos animais. Então, daqui 2 semanas, a gente vai ter também na terça-feira, às 7 horas da noite, essa palestra sobre ultrassonografia oftálmica em pequenos animais, tá, gente? Não percam. Então, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Já estamos chegando no nosso horário, né, amor? Pra gente descansar nesse friozinho gostoso de Curitibanos. Então, eu gostaria de Descansar agradecer nada, novamente. tem muita coisa para fazer da coordenação.